E aí galera, bem-vindos ao canal DevForge. Eu sou Alex Pimenta e hoje vamos entrar no incrível mundo das linguagens de programação. Se você já se perguntou como essas linhas de código mágica transformam zeros em um em aplicativos, jogos e sites, você está no lugar certo. Por que existem linguagens de programação? Antes de começarmos, deixe eu dizer uma coisa: linguagens de programação são como varinhas de bruxos no mundo da tecnologia. Elas nos permitem coisas incríveis. E neste vídeo você vai aprender o que são linguagens de programação, como elas funcionam e quais as diferenças entre Python, JavaScript, C# e outras. Além de dicas para escolher a linguagem certa para o seu projeto e muito mais, depois da vinheta. Vamos começar com o básico. O Python é uma linguagem amigável e fácil de aprender. Ela fornece todos os recursos para soluções muito difíceis. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como se programa em Python. Só que eu não vou entrar muito em detalhes. Esses detalhes ficarão para outros vídeos futuros, ok? Fique com o vídeo. Então pessoal, vamos agora ao exemplo em Python, tá? Vou mostrar um exemplo bem simples para vocês, que é a manipulação de strings, tá? Então eu vou colar o meu código aqui que eu desenvolvi. Se vocês fossem utilizar uma biblioteca como Pandas, por exemplo, para manipulação de análise de dados, para fazer análise de dados, vocês só iam escrever aqui import pandas as pd e utilizar aqui embaixo o próprio objeto e aí vocês têm todas as propriedades aqui e todos os eventos e comandos, tá, que o Pandas tem. Ok, mas a gente não vai utilizar isso agora, isso aqui vai ficar para próximos exemplos mais para frente. Não se preocupem também com entender aqui o programa, porque esses detalhes eu vou entrar em vídeos mais para frente, tá? Bom, concatenação de strings, o que são strings? Strings é todo tipo de variável, como esse nome, sobrenome aqui, que pode conter uma palavra, tá? Um texto, ok? Então, nome vai conter um nome, sobrenome vai conter um sobrenome e assim por diante, tá bom? Quando executar isso aqui, ele vai preencher essa variável com o nome e tal, vai fazer uma concatenação aqui do meu nome com o sobrenome e vai colocar nome completo. E aqui vai mostrar o nome completo, aqui, ó, nome completo e tal. Vai falar olá, aí com o nome, só o primeiro nome, bem-vindo ao DevForge e tal. E vocês vão ver agora, ó, um detalhe, tá, da estrutura do Python. O Python não tem delimitadores. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: quando você coloca um desvio condicional, tudo que você colocar com tab vai estar dentro desse desvio condicional, desse if aqui. Por exemplo, se o sobrenome possui Silva, ou melhor, possui Pimenta, ele vai colocar aqui: possui sobrenome Pimenta, ok? E é isso. Então aqui você vai ter um exemplo de que esse nome aqui está dentro do nome completo, tá bom? O Pimenta dentro do nome completo, ok? Então vamos rodar para ver como funciona? E vou lá, funcionou. Ele colocou nome completo, imprimiu ali embaixo, nome completo, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor. Aqui. Nome completo: Alex Pimenta. Olá Alex, bem-vindo ao DevForge. Possui sobrenome Pimenta. Nome maiúsculo: Alex Pimenta. Tá vendo a manipulação aqui? A manipulação para transformar para maiúsculo é esse upper aqui. E é isso, pessoal. Ficaram com viram o exemplo de Python aí, muito simples o Python. Aqui demonstramos como o Python facilita a manipulação de listas e a implementação de controles como o for, por exemplo. Essas estruturas de controles eu vou explicar mais para frente em outros vídeos para vocês, quando eu for entrar em detalhes como delimitadores de linguagem, desvios condicionais, laços, entre outros. A capacidade de criar listas de forma concisa, usando a compreensão de listas e a simplicidade na verificação de condições, torna o Python uma escolha ideal para lidar com coleções de dados.
Essa versatilidade é valiosa tanto para iniciantes quanto para desenvolvedores mais experientes. Já o JavaScript é a linguagem dos navegadores. Ele dá vida aos sites e permite que você crie interações incríveis. Fique com o exemplo. Bom pessoal, esse aqui é o exemplo em JavaScript, tá? Eu vou colar o código que eu tenho aqui. Isso aqui é a cara de um HTML, aquele script que roda nos browsers. Os browsers, eles entendem HTML, ok? Bom, esses aqui são todos os detalhes do header, tal, do HTML, e o que é executado dentro do browser mesmo é isso aqui, ok? Aqui tem um parágrafo que tem um ID demo, que tem uma palavra chamada Olá Mundo, ok? Então se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai escrever Olá Mundo? Não sei. Vocês vão ver agora na execução, tá? Mas eu vou dar uma prévia aqui. Ele vai entrar aqui nesse script, que é um JavaScript, ok? Que faz a manipulação do conteúdo deste parágrafo, tá? E aí a gente vai ver o que vai acontecer quando eu executar. Vamos executar? É aqui. JavaScript faz a mágica acontecer. Ok, se eu tirar essa parte aqui, ó, eu vou tirar essa parte aqui e a gente vai ver que voltou Olá Mundo, que é o que está dentro do parágrafo realmente, tá bom? Mas se eu habilitar essa linha que altera o conteúdo, ele muda para JavaScript faz mágica acontecer. Isso aí, pessoal. Esse é o JavaScript. Um exemplo bem simples só para demonstrar como funciona o JavaScript. Não se preocupem também em aprender ou entender essa sintaxe, tudo que está aqui, tá? Isso será explicado em outros vídeos mais para frente. Neste exemplo, usamos JavaScript para manipular dinamicamente o conteúdo de um parágrafo no navegador. A capacidade de acessar e modificar elementos HTML em tempo real é fundamental para criar websites dinâmicos e interativos. Essa interação é possível graças ao Document Object Model, ou DOM, que eu vou explicar isso também em outros vídeos mais para frente. E JavaScript é a linguagem ideal para esse tipo de manipulação, proporcionando uma experiência de usuário mais envolvente e responsiva. Agora vamos falar do C#, minha linguagem preferida. É a linguagem ideal se você quer desenvolver aplicativos ou aplicações desktop e até jogos. Se você quer ser um mestre no desenvolvimento de jogos, C# é a linguagem certa. E agora fica um exemplo de C# que vai mostrar quão poderosa é essa linguagem. E aí pessoal, agora o exemplo de C#, tá? Que ele vai ler. Eu vou colar o código que eu fiz aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está lendo um arquivo chamado dados.csv, que é esse arquivo aqui, que tem um cabeçalho, nome, telefone, data de nascimento. Tem algumas informações de usuários aqui, tá? De pessoas, tá? Com telefone e data de nascimento. E quando eu executar ele, ele vai criar uma base de dados, dados.db, tá aqui, ok? E a gente vai ver que ele vai gravar alguma coisa. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou executar ele. Executei. Compilou, leu os dados tal e gravou na base de dados. Ok? Agora a gente vai ver na base de dados se ele gravou mesmo. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou abrir aqui o SQLite. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a base de dados que ele criou, ok? Correto? Deixa eu pegar aqui a base de dados. Bom, consegui copiar o nome do arquivo. É esse aqui, deixa eu só voltar aqui. Pronto, ele abriu a base de dados. E agora a gente vai ver quais as tabelas que ele tem.
tem a tabela contato. Vamos fazer uma query na tabela contato. Não se preocupem com esses comandos aí, que depois eu ensino para vocês também. Vai ter vídeos falando sobre SQL, tá? Faltou Pronto, tá aí. Ele gravou 2 vezes, inclusive, que eu fiz um teste antes, tá? Beleza, gente? E é isso. Continue com o vídeo aí. Esse programa de C# que eu desenvolvi, por exemplo, ele lê dados de um arquivo e grava numa base de dados. Simples assim. Mas existem outras funções do C# que são muito mais complexas, como desenvolver aplicações desktop para qualquer plataforma, tá? Ou até jogos, tá? Com Unity. Isso aí vocês vão ver em outros vídeos lá para frente. Agora, como escolhemos a linguagem certa? Para os iniciantes, Python é uma boa pedida. É como aprender a andar de bicicleta de rodinhas. Mas se você for um desenvolvedor web, JavaScript é o melhor caminho. Ele é como um tempero secreto que transforma um prato simples em algo incrível. Mas se você quer desenvolver aplicações desktop para qualquer plataforma ou aplicativos para dispositivos móveis e até jogos, C# é a linguagem correta. É como ter um passe VIP à Matrix. Agora que exploramos algumas linguagens, você deve estar se perguntando: mas para que a gente precisa aprender mais de uma linguagem? A resposta é simples: quanto mais você sabe, mais versátil você se torna. É como ter um conjunto de ferramentas onde cada uma é perfeita para uma tarefa específica. O Python, por exemplo, desenvolvimento web com o framework Django, Flask, para trabalhar com análise de dados com bibliotecas como Pandas ou NumPy para manipulação de análise de dados, e até aplicar conceitos de machine learning com bibliotecas como TensorFlow, por exemplo. Aprendendo JavaScript, você pode criar interfaces de usuário mais interativas, usando frameworks como Angular ou React, por exemplo. Você pode usar JavaScript, por exemplo, em Node.js, para criar, elaborar APIs que vão receber os dados, vão conversar com o front-end, com a página, e tornar mais interativo ainda. E C#? Por que eu tenho que aprender C#? Bom, se você quer desenvolver aplicações desktop, aplicativos para dispositivos móveis e até jogos, o C# é uma linguagem poderosíssima e ela tem todas as ferramentas para isso. Você pode criar aplicações desktop utilizando MAUI, utilizando Avalonia, e utilizar a engine Unity para desenvolvimento de jogos 2D ou 3D, construir aplicativos de web robustas utilizando Blazor, por exemplo, trabalhar com manipulação de dados utilizando Entity Framework para aplicações corporativas, entre outras linguagens poderosíssimas também como Java, Ruby, C++, Swift, que eu vou explicar em vídeos futuros. Se você se especializar em uma dessas linguagens e adquirir conhecimento profundo nas demais, você ganhará versatilidade. Vai se adaptar a uma variedade de projetos e desafios, ampliando suas oportunidades de atuar em diferentes áreas da tecnologia. Essa versatilidade não apenas destaca habilidades técnicas, mas também demonstra a capacidade de se adaptar a diferentes contextos e demandas do mercado. É isso aí, pessoal. Hoje eu falei sobre linguagem de programação. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder mais vídeos como esse. E deixem seus comentários também do que vocês mais gostaram neste vídeo e o que mais vocês querem ver nos próximos vídeos. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos, colegas de trabalho, com todo mundo que queira aprender linguagem de programação, se interessa pelo assunto. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado de viajar nesse maravilhoso universo da programação. Lembre-se, cada linha de código é uma poção mágica que pode mudar o mundo. Até o próximo vídeo e que o código esteja com você. Fui!